Salve, rapaziada, eu irei aqui trazendo mais um papo tático para falar de tênis, porque saiu a chave do Masters 1000 de Toronto, o torneio em que o João volta a jogar depois de 3 semanas parado depois de Wimbledon. Vamos ver aí o João em ação novamente e falar sobre os possíveis adversários que ele vai enfrentar no torneio em cada fase. Antes de mais nada, aquela coisa de sempre, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder quando a gente soltar vídeo novo por aqui e deixa o seu comentário aí embaixo falando o que você achou, quais as suas expectativas para o João lá em Toronto. Se você achou uma chave boa ou ruim, deixa a tua opinião pra gente trocar aquela ideia, beleza? Bora pro vídeo. E já vamos começar falando sobre o primeiro adversário dessa chave projetada do João, que no caso vai ser um qualifier, ou seja, uma pessoa que vem do qualificatório. Aqueles tenistas que não tem ranking para entrar diretamente na chave e que tem que passar ali por um torneio pré, o torneio de Toronto. Então, assim, é um adversário que vai ter um ranking provavelmente muito abaixo do João. O João ele vai entrar com certeza como favorito para enfrentar esse cara. Você tem ali alguns jogadores interessantes no quali, tem o próprio Manarino, que é um tenista muito experiente, você tem o Spizirri, que tirou o João do US Open no ano passado. Para quem se lembra, o João passou as 2 primeiras rodadas do quali do US Open e na terceira rodada enfrentou o Spizirri, que foi número 1 do college americano. Então, assim, é um cara perigoso que ganhou do João, foi uma partida duríssima no ano passado, bem triste para quem assistiu, inclusive. Então, assim, é um cara para ficar de olho, é um cara que tem qualidade para vir também do quali, pode ser um dos adversários do João, né? Vai ser sorteado quem o João vai enfrentar. Mas, assim, tem adversários sim que podem oferecer perigo, mas no geral o João contra qualquer um ele vai ser favorito. Então é um primeiro round muito acessível, porque você poderia pegar tenistas do top 20, do top 30, do top 10 e você pegou um cara que é qualifier. Então o João pode se dizer sim que ele deu sorte nesse sorteio na primeira rodada. Já a segunda rodada é contra o italiano Matteo Arnaldi, número 44 do ranking da ATP, né? Recém entrou no top 50, é um tenista que defende semifinal nesse Masters 1000 de Toronto. No ano passado ele foi eliminado para o Rublev na semifinal, então defende muitos pontos, é um torneio muito importante para ele não cair no ranking. Então a gente já imagina como que o cara vai jogar, né, a vida. E é um cara que, cara, já passou muitas rodadas em Grand Slams, em Masters 1000, é um tenista perigoso, é um tenista dessa safra italiana que joga bem todas as quadras, que tem aquela troca de fundo de quadra muito forte, golpes muito fortes. É um tenista que vem de um bom momento, pode-se dizer. Venceu os jogos importantes agora em Washington, venceu um jogo salvando 4 match points contra o Altmaier. Foi eliminado para o Taylor Fritz, né, que jogou melhor do que ele, é um tenista que está vivendo também grande fase, então é uma eliminação normal, pode-se dizer assim, era o principal cabeça de chave do torneio. Mas é um tenista perigoso, cara. É um tenista daquele meio de ranking que às vezes eu fico com mais medo do que dos caras que são top 10, por exemplo. Porque quando o João joga contra um top 10, normalmente ele joga solto, sem pressão. Quando joga contra esses caras que estão muito próximo dele ali no ranking, principalmente na metade do top 100, esses caras parecem que dão a vida. Foi assim quando o João enfrentou, por exemplo, no Australian Open, o Sonego, quando o João enfrentou o Miller no Rio Open. Esses caras, eles sempre dão trabalho. Não se deixe enganar pelo ranking desses caras, porque essa galera do meio do ranking, Marojan, Sonego, próprio Arnaldi, esses caras, eles podem sim levar muito perigo. Então não é uma rodada tranquila. Eu fico até meio apreensivo, assim. Eu acho que, cara, vai ser um jogo muito complicado pro João. Não vejo um jogo simples, vencendo em 7 diretos, por exemplo. Acho que vai ser uma batalha. Então, assim, por esse fator também do Arnaldi estar defendendo o semifinal, ele vai querer lutar muito, vai dar vida. Então, cara, é um jogo muito importante para o João conseguir avançar e ir longe no torneio, porque é um jogo que pode dar muita confiança para ele, né? Então, assim, segunda rodada, a gente pode dizer que vai ficar meio a meio ali as expectativas, né? Não vai ter nenhum favorito muito claro, muito definido. É um jogo que pode pender para os dois lados, né? A gente não tem o que esperar desse jogo. Mas o João tem totais condições de passar claramente, porque se você for pegar até o momento atual, assim, o João ele vem jogando bem, ele veio de um bom torneio em Wimbledon, ele veio de bons jogos na grama. Quadra dura é uma superfície onde o João joga muito bem normalmente, né? É a preferida aí do João. No estilo de jogo dele, casa muito bem, bate muito reto na bola, bate forte, saca muito. Então, assim, é uma superfície que o João ele desenvolve o jogo dele muito bem. Então, ele tem totais condições de vencer o Arnaldi. Não é como se fosse um bicho-papão, mas é aquele tipo de adversário que é chatinho e que pode complicar muito. Mas falando de terceira rodada, caso o João passe do Arnaldi, aí ele enfrenta o principal cabeça de chave do torneio, que é o Alexander Zverev, número 3 do mundo. Não preciso falar o currículo do Zverev aqui, é um tenista fantástico, absurdo, vencedor de várias coisas enormes durante a carreira, não tem o Grand Slam, é verdade, mas venceu muita coisa já. É um cara que era número 2 do mundo, é um cara medalhista de ouro olímpico, então assim, é um adversário difícil,
mas é aquela coisa que eu acabei de falar. Quando o João enfrenta esses caras top 10, quando ele enfrentou, por exemplo, o Rublev, o Draper deu ruim nas 2 vezes que ele pegou, mas quando ele enfrentou o Tommy Paul, que estava beirando o top 10 ali, o Humbert, que estava beirando o top 10, o João ele costuma jogar mais solto, ele costuma jogar sem pressão. Então, cara, ele vai pro tudo ou nada e normalmente ele acerta as bolas, ele vai bem. Então, assim, pegar o Zverev, realmente, se você for olhar o ranking, seria o pior adversário possível. É o pior adversário possível porque é o principal cabeça de chave do torneio sem o Sinner e sem o Alcaraz. Mas é um adversário que não vive nem de longe um bom momento. Aí o Zverev ele tá passando por problemas mentais, que ele mesmo disse em entrevista, tá passando ali por um tipo de depressão, então assim, ele não tá bem mentalmente e tecnicamente ele tá jogando muito mal. O Zverev ele fez final no Australian Open, ele começou o ano bem, perdeu a final pro Sinner, depois dali foi por água abaixo. Ele veio para uma gira tenebrosa aqui na América do Sul, quando ele foi para Buenos Aires e veio pro Rio. Então assim, foi uma gira inclusive que ele foi bem chato, bem desrespeitoso ali com o público. Ele jogou meio que de má vontade, jogou ali só porque estava sendo pago, deu meio que essa impressão. Jogou muito mal os 2 torneios, foi eliminado precocemente nos 2 torneios. Então, assim, foi uma gira tenebrosa para o Zverev. Depois ele foi mal também nos Masters 1000 ali dos Estados Unidos, Indian Wells, Miami, não foi bem, foi eliminado precocemente. Na gira de Saibro, também não fez resultados contundentes ali, pré-Roland Garros, em Roland Garros. Então, assim, é um tenista, cara, que vive um momento muito ruim. Em Wimbledon, foi eliminado na primeira rodada, se eu não me engano, foi bem cedo, num jogo tenebroso, jogo que ele perdeu em 5 sets, que ele foi totalmente covarde. Então, assim, cara, o Zverev, ele passa por problemas técnicos e por problemas de mente, mentais. Então, assim, é um tenista que realmente, se você for olhar o ranking, é muito ruim você pegar um cara desse na terceira rodada. Mas, por outro lado, é isso. Por mais que o João não seja favorito no jogo, longe disso, o João ele vai jogar sem pressão nas costas, a pressão vai estar toda pro lado do Zverev, que já enfrenta uma pressão mental muito forte, então assim, pode pender contra ele, e eu acho que o João tem sim muitas condições de vencer esse jogo se ele jogar bem. Ele tem que jogar bem, jogar como ele jogou, por exemplo, contra o Rublev, contra o Tommy Paul, que perdeu, mas fez uma grande partida. Então assim, ele tem que jogar bem o jogo dele e contar com os erros mesmo do Zverev que acontecem normalmente. O Zverev ele acaba pesando o braço muitas vezes, ele fica passando bola de um lado para o outro, ele gosta da troca. É um tenista muito bom, que tem um dos melhores backhand do mundo, é um cara que saca demais, mas assim, deixa a desejar normalmente nos momentos em que ele tem que vencer, que a pressão tá sobre ele. O braço costuma encurtar, ele não costuma jogar no mesmo nível que ele joga, e então assim, o João ele tem que entrar nesse aspecto mental. É um jogo completamente mental e o João tem que vencer nessa questão se ele quiser passar de fase. Então, cara, se você for pensar pelo ponto de ranking, foi um resultado tenebroso enfrentar o Zverev na terceira rodada. Mas dos top 10, eu acho que hoje era o melhor a se enfrentar, por mais que seja o que esteja mais alto aí no ranking da ATP, por essa questão técnica atual e pela questão mental. Então, assim, é um torneio em que se o João morre no Zverev, cara, não tem o que fazer, você perdeu para um cara que é melhor do que você, que não tem muito o que reclamar. É um resultado completamente honesto, completamente justo. Caso o João passe da terceira rodada, aí já dá para sonhar um pouco, porque aí o João ele pega ou o Griekspoor, número 31 do mundo, ou ele pega o Cerúndulo, que ele já venceu, inclusive, na final de Buenos Aires, ali na casa do Cerúndulo. Então tem essa questão que o Cerúndulo vai vir bem mordido para vingar, né, a derrota que ele teve ali em Buenos Aires. É um tenista perigoso, mas assim, é muito acessível. Uma vez que você derrota um Arnaud na segunda rodada, derrota um Zverev na terceira, você chega com muita moral para enfrentar tanto o Cerúndulo quanto o Griekspoor. Podem ser outros adversários também, mas a gente está contando aqui com os favoritos passando. Então aí seria um desses dois. Griekspoor é um tenista muito chato também, um cara que pode impor muita dificuldade no jogo, mas assim, são dois tenistas acessíveis que o João conseguiria sim, jogando o melhor tênis dele, passar como já mostrou lá em Buenos Aires, na superfície favorita, inclusive do Cerúndulo, que consegue vencê-lo. Então, se você passa do Zverev, você tem um caminho aberto aí para chegar numa quarta de final, por exemplo, ou sonhar mais longe. Aí, se você for contar o resto da chave, você teria ali nas quartas de final o Medvedev ou o Rune, que são dois tenistas que vivem um momento muito ruim também. O Rune agora tá até treinando com o Agassi, né? Tá mostrando ali que tá querendo dar a volta por cima e tudo mais, mas não é um tenista que vem em boa fase, foi eliminado precocemente em Wimbledon. Medvedev a mesma coisa,
agora estava até bem no ATP 500 de Washington, jogando melhorzinho ali, mas acabou sendo eliminado também. Então, assim, não são tenistas que vivem a melhor fase. Se você for pegar a chave do João, de tenistas que estão bem realmente, você só vai pegar ali a final que ele enfrentaria ou Fritz ou Shelton, porque até a final você teria na semifinal Musetti ou Ruud, que não vivem também seus melhores momentos. Nas quartas, como eu disse, Rune Medvedev. Nas oitavas, Cerúndolo e Griekspoor. Então, assim, é uma chave, cara, difícil, mas não é impossível. Se você for olhar, os adversários têm muita qualidade, mas não são aqueles bicho-papão, aqueles caras que você não vê o João passando. Pelo contrário, você vê o João passando, eu vejo o João passando, pelo menos, falando por mim, de todos esses caras. Mas é isso. É muito difícil, cara, porque você tem que vencer 7 rodadas, tem que vencer um cara depois do outro. Então, assim, realmente, se você vai vencendo, você vai ganhando moral, você pode sim sonhar com coisas maiores, mas hoje eu não vejo o João avançando, por exemplo, para uma quarta de final, para uma semifinal de Masters 1000. Eu acho que ele ainda não tá nesse nível, infelizmente, pela questão física. Eu acho que o João, cara, se ele fizer nesse torneio uma terceira rodada, já é um resultado muito válido. É o que eu espero, inclusive, para o torneio, porque por mais que eu tenha dito que o Zverev ele tá num momento ruim e tudo mais, é aquilo. Ainda assim é o Zverev, ainda assim é o número 3 do mundo. Se o Zverev jogar o melhor tênis dele, ele é muito favorito e ele provavelmente vai vencer o João. Mas é aquilo, o Zverev não tá jogando mal, não tá jogando bem, então você pode sim sonhar com o João passando de uma terceira rodada. E aí o que vier depois, cara, já é muito lucro. Se você vence o número 3 do mundo, já foi um campeonato excepcional, já foi lucro se você passa de uma terceira rodada contra o Zverev. Só que se você passa, aí vai vir aquela expectativa de, pô, você passou do terceiro, agora você tem que passar do 19º ou do 30º. Agora você passou, você tem que passar do 15º, do 20º. Então, assim, vai gerar aquela expectativa que a gente sabe, né, que sempre acontece, mas eu acho que, num geral, é um torneio que, cara, é aquilo, chave difícil, mas não é impossível. Eu consigo ver num mundo maravilhoso, no João jogando o auge dele atualmente, ele passando desses caras e alcançando ali, quem sabe, uma quarta de final, né? Então, assim, num mundo muito absurdo, numa coisa que me surpreenderia absurdamente, ele alcançando uma semifinal. Mas, cara, eu acho que é muito complicado, eu acho que ainda não é o momento, ainda é o momento do João chegar ali numa terceira rodada, numa oitava de final, seria um resultado maravilhoso já. Eu acho que, cara, querendo ou não, é Masters 1000, é um torneio difícil, é um torneio que todo mundo quer muito, dá muitos pontos no ranking. Os caras, eles não estão jogando igual eles jogam ATP 250, ATP 500, então os caras vêm muito mordido. Então, cara, é aquilo. Acho que a gente tem que controlar as expectativas, a gente tem que olhar a chave de maneira racional e ver que o João perder, por exemplo, numa segunda rodada é normal. O João perder na terceira rodada é mais normal ainda. Minhas expectativas para ele são, sim, que ele chegue numa terceira rodada pelo menos. Eu acho, eu projetaria o João chegando na terceira rodada e passando do Arnaldi. Mas a gente tem que entender também aquela coisa que eu já falei no último vídeo, não gerar expectativas mentirosas nas pessoas. A gente tem que entender caso o João, por exemplo, seja eliminado na segunda rodada pro Arnaldi, porque é um tenista muito bom, não é um tenista que tá ali de bobeira, o cara não é top 50 à toa, não é semifinalista do próprio torneio de Toronto à toa. A gente tem que respeitar o ranking, tem que respeitar os jogadores. Então, cara, eu espero sim que o João passe da segunda rodada. Se ele perder, eu vou ficar chateado, vou ficar meio decepcionado por achar que dava pra vencer, mas vou entender completamente, não vou ficar apedrejando o moleque, muito longe disso. Mas hoje eu projetaria o João numa terceira rodada e no melhor dos mundos aí, sonhando muito, eu acho que ele poderia alcançar aí, quem sabe, uma quarta de final, porque se você elimina o Zverev, você tem ali um caminho melhor, né, numa oitava de final, e aí você tem muita chance de passar. Mas, assim, essa é a minha projeção. Eu acho que, novamente, terceira rodada, resultado maravilhoso. Passou da terceira rodada, eliminado nas oitavas, resultado mais que maravilhoso. Eliminou o número 3 do mundo, se for o Zverev realmente, se o Zverev avançar as fases, né, porque a gente tem que ver se ele vai passar também. Você já eliminaria um Zverev, eliminaria o Arnaldi, que é um tenista muito difícil, ganharia pontos, somaria pontos importantes e pararia na oitava de final para dois tenistas que são muito bons também, um dos dois. Mas, assim, é aquilo. Não gerar expectativas mentirosas, expectativas muito clubistas, a gente pode dizer assim. A gente tem que ser realista com o que o ranking, com o que o torneio ele né? O que ele representa. A gente tem que saber o que esses caras que estão acima do João ainda no ranking eles jogam. Então não é facinho só porque não é o Sinner, porque não é o Alcaraz, porque não é o Djokovic. A gente tem que respeitar o que a maioria desses caras eles jogam de tênis. Então é isso. Deixa nos comentários quais as suas expectativas.
Fala se você concorda, discorda, se você acha que o João ele pode avançar muito, se foi uma chave muito favorável, se foi uma chave difícil. Fala a tua opinião que eu quero saber. E, bom, deixa o seu like, não esquece, para ajudar o YouTube a recomendar o vídeo. E se inscreve no canal, ativa o sino para não perder quando a gente soltar vídeo novo por aqui, beleza? Vamos trazer mais vídeos falando sobre o João, acompanhar essa trajetória dele em Toronto. A gente espera, novamente, eu espero que ele chegue muito longe, que ele vença todos os jogos possíveis, que ele seja campeão, mas eu não vou ficar aqui vendendo história para quem não... para quem quer sonhar e aumentando essas expectativas. Não, eu prefiro ser realista e prefiro analisar e avaliar da maneira que realmente tem que ser. Bom, então é isso. A gente fica por aqui. Quando tiver mais de João, a gente fala com certeza, beleza? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.